Presidente Bolsonaro, esse vídeo é para você. Infelizmente, chegando à marca de 2.400 horas trancadas dentro de casa. 100 dias que o senhor é um preso político, censurado, sofrendo punições e restrições que nem os piores criminosos do Brasil sofreram. Eu imagino o que deve estar passando na sua cabeça agora. Às vezes eu converso com o Flávio e pergunto como você está, converso com o Eduardo Torres, e às vezes eles me falam que você está bem, está sorridente, está contando as suas piadas sem graça, e que às vezes você está mal, que você sente o baque, que você está abatido. Eu não posso nem imaginar como você está se sentindo agora, completando 100 dias trancado dentro de casa, sem poder encontrar seu filho Eduardo Bolsonaro, seus netos, sem poder encontrar as pessoas que você tanto gosta, sem poder recarregar as suas energias através do povo, porque essa é uma marca registrada sua, presidente, a gente entendeu isso. Você se sente bem no meio da multidão. O que recarrega as suas energias, o que te anima é estar no meio do povo. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer estado, você gosta disso, isso te coloca para cima. E estar trancado dentro de casa, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o baque chega. Presidente, o senhor cresceu de tal forma, o senhor revolucionou, o senhor mudou a cabeça de milhões de pessoas no Brasil de tal forma que mais cedo ou mais tarde nós sabíamos que o sistema não ia mais agir pelas sombras, não ia nem sequer tentar esconder as suas reais intenções. O senhor disse isso diversas vezes. Tenho certeza que você não imaginava que o senhor seria capaz de fazer tantas mudanças no Brasil, quando você estava sozinho no plenário, falando para uma pessoa, considerado como deputado de baixo clero, zombado pela imprensa, zombado pela esquerda. Olha o que o senhor conseguiu fazer, presidente. Então eu venho aqui só para te lembrar o seu legado, lembrar o que o senhor fez e te garantir que tem muito mais pela frente. Hoje, nós temos no Brasil o dobro de pessoas que se consideram de direita, que se autodeclaram de direita do que de esquerda. O dobro, presidente. Sabe quem fez isso? Foi você. Nós temos na Câmara dos Deputados 100 deputados federais que não vendem seus votos. De honra, de coragem. E sabe quem fez isso, presidente? Foi você. Nós temos uma nação que aprendeu a ir para as ruas, que aprendeu a lutar, ou melhor, que reaprendeu a lutar, que voltou a ter orgulho de usar o verde e amarelo. E quem fez isso, de novo, foi você. Nós temos um Senado agora com 16 senadores de direita. E em 2027 nós teremos um Senado com a maioria de direita. E quem fez isso, exatamente, foi você. Nós temos um país que voltou a ter esperança, apesar de toda a perseguição, apesar das prisões ilegais, apesar de todos os atropelos. Um país que voltou a ter esperança, presidente. E quem fez isso também foi você. Você criou 3 filhos, 4 na verdade, nós temos o vereador Renan, mas você criou 4 filhos homens que dariam orgulho em qualquer pai nesse mundo. Um deles está nos Estados Unidos, sacrificando até a sua convivência com a família dele aqui no Brasil, sacrificando tudo, seu mandato, para te defender. Conseguiu mobilizar a mais forte nação do mundo a seu favor. Que legado, presidente. Que pai que sonharia em conseguir criar um filho dessa envergadura? Você tem um filho senador que não para um minuto tentando te defender e articular em sua defesa pela anistia, e não para um minuto, presidente. Que orgulho deve ser para um pai. Você tem uma esposa que te ama, uma filha maravilhosa. O que o senhor fez até hoje, presidente, deixaria qualquer homem, 10% do que você fez deixaria qualquer homem realizado. Mas não acabou. Eu sei que no sofrimento, nesse momento de grande sofrimento, às vezes a impressão que dá é que chegou ao fim, já era, não valeu a pena. Não se permita pensar isso, presidente. Não acabou. O senhor ainda vai abraçar o Eduardo Bolsonaro. O senhor ainda vai abraçar os seus netos, a sua neta. O senhor ainda vai viajar o Brasil sendo erguido, abraçado por todas as pessoas que você encontrar. Mas esse momento de sofrimento a gente tem que passar por ele. E com a cabeça erguida. Eu não posso, obviamente, comparar os meus
piores momentos da minha vida com o que o senhor está passando agora. Eu só sei que foi graças a esses piores momentos que eu me fortaleci, que eu engrossei o couro, que eu me tornei possível de chegar onde eu estou hoje. E eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque eu me inspirei em você, assim como outras dezenas de políticos, centenas de políticos no Brasil, talvez milhares e milhões de brasileiros também, pessoas comuns, que hoje não desistem, que militam, que vão para as ruas, que brigam nas redes sociais, que conversam sobre política. Política passou a ser o assunto mais debatido no Brasil. E também quem fez isso foi você, presidente. Então eu sei que há momentos de grande sofrimento, eu tenho certeza que há momentos que o senhor pensa que não valeu a pena, não se permita pensar isso. Valeu a pena. E um dia o Brasil vai ser livre, um dia o Brasil vai ser decente, e nós vamos olhar para isso e lembrar que isso tudo aconteceu porque o Senhor nos inspirou. Continua nos inspirando. E o Senhor vai sair dessa prisão, o Senhor vai sair de tudo isso e tudo que fizeram contra você. Os responsáveis irão pagar. Irão pagar na justiça, irão pagar aqui ou na outra vida. Não se permita ficar triste, presidente. Que dia que você ia imaginar, quando você era um vereador, quando você era um deputado de baixo clero, que dia que você poderia sequer cogitar a possibilidade de um dia você mobilizar uma nação inteira? E não é só pelo senhor, é pelas bandeiras que o senhor nos ensinou a levantar novamente. Que antes as pessoas tinham vergonha de falar de família, da nossa fé, dos nossos valores. Hoje a gente fala com orgulho. Eu sei que eles virão atrás de outras pessoas. Esse sistema pode vir atrás de mim, do Nicolas, dos seus filhos, a gente sabe disso, e de várias outras pessoas. Mas a chama que o Senhor iniciou, ela não pode ser apagada. Ela se alastra. E se nos derrubarem, vai vir outro e ocupar esse lugar. Eu tenho certeza disso. Não há como eles vencerem. E essas ações que eles estão tomando de desespero, é isso. É desespero por perceberem que você, o Senhor, iniciou algo que não pode ser apagado. Então, presidente, infelizmente, completando 100 dias na prisão, e talvez com não sei quantos dias a mais desse sofrimento, não abaixe sua cabeça. Reze, ore, converse com Deus. E pode ter certeza, aqui nós continuaremos trabalhando pelo projeto que o Senhor iniciou. E vamos caminhar juntos, uma questão de tempo, nas ruas desse Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 pessoas, 7 autoridades da política do Brasil que mudaram de opinião drasticamente nos últimos anos, de forma impressionante. E no final, eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre o porquê que essas pessoas mudaram de posicionamento de forma tão radical. Vamos lá? Esse vídeo aqui realmente, eu não sei quem editou, mas ele é impressionante. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, hoje ele é ministro do PT. Hoje ele é um dos maiores apoiadores do PT, um cara que ajudou a liberar a rachadinha no Congresso quando ele defendeu Janones e também chefe de um grupo criminoso aí que invade propriedade privada. Por que ele mudou de opinião? No governo do PT. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Janones que xingava o PT todos os dias, na verdade ele cresceu politicamente atacando o PT, atacando o Lula e a esquerda, hoje é o defensor número 1 nas redes sociais do governo do PT e do Lula. O que aconteceu, Janones? A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. Marina Silva, hoje ela é ministra do Lula. Ela disse que o gabinete do ódio do PT destruiu a reputação dela. E aí depois agora ela anda com o Lula. O que foi que aconteceu, Marina, que fez com que você mudasse de opinião tão drasticamente? Está sendo punido por crime de corrupção. O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Aqui, a Simone Tebet não só fala que o Lula era corrupto, mas aqui ela diz que o Lula era o chefe de uma organização criminosa responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Simone Tebet, que foi candidata a presidente hoje, é ministra do Lula. O que foi que aconteceu com a Simone Tebet? Escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes
seja efetivado como ministro do STF. Lindbergh Faria, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, atacava e xingava o Alexandre Faria durante meses no período em que ele estava prestes a ser sabatinado para ministro do STF. Não só ele, como toda a esquerda, Gleisi Hoffmann, todos xingavam, atacavam e falavam que se o Alexandre de Moraes se tornasse membro do STF, seria o fim da nossa democracia. Quem diria, hein? Eles estavam certos. Porém, hoje a gente concorda com isso, mas a opinião do Lindbergh Faria não. Hoje ele é o maior apoiador do Alexandre de Moraes. Um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Alexandre de Moraes odiava o PT, disse que o PT roubou milhões, o governo do Lula e da Dilma roubou milhões, construiu porto em Cuba, não investiu em segurança e hoje ele é, sem sombra de dúvida, o maior defensor do Lula e do PT. Inclusive, se você fizer qualquer crítica ao PT, ele manda a Polícia Federal na sua casa. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E levou o Alckmin junto. Alckmin, vice do Lula. Fez várias declarações dizendo que o Lula tinha ligação com as Farc, do crime organizado. Lula era corrupto, voltava à cena do crime. Inclusive o Lula falava que o Alckmin era fascista. O que aconteceu com Alexandre de Moraes, Lindbergh Faria e Alckmin, que a opinião deles mudaram completamente? Esse é um dos grandes mistérios da política brasileira. O que foi que aconteceu que fez com que essas pessoas que se odiavam, de repente decidiram se unir numa espécie de irmandade impenetrável, imbatível, para combater toda e qualquer pessoa que represente algum risco ao projeto de poder deles? Eu acho que eu acabei de responder a minha própria pergunta. Mas eu queria saber de você. O que você acha que aconteceu? Deixa nos comentários. Um abraço.